Os Murios. É. E esses Murios têm algum... eles são extraterrestres, com certeza, Com né? certeza são. Com certeza são extraterrestres. E eles vieram aqui, você podia colocar como a primeira civilização Foi a humana primeira, isso. que chegou. Sim, a E eles primeira civilização da Terra, da Terra. segundo nossas pesquisas e evidências, né? E informações que recebemos também. A gente não pode deixar isso de lado, né? Porque tudo foi confirmado através das orientações que recebemos, através da nossa parceria. E identificamos que foi a primeira grande civilização da Terra. De lá que saiu todas as outras civilizações, todos os povos da Terra. Isso, as pessoas identificam a presença, por exemplo, dos Anunnaki, que chegaram à Terra há 450 mil anos, né? Foi muito anteriormente. Os Anunnakis vieram depois e encontraram tudo isso pronto, né? Inclusive, eles tomaram essas bases para eles. Muitos Anunnakis, quando chegaram na Terra, eles encontraram essas construções e usaram como morada para eles. Que já estava lá. Exatamente. E em que outros lugares que a gente encontra coisas parecidas também? Você falou, eu vi alguma coisa na internet sobre que na China Na havia China, alguma similaridade com as coisas que podem ser vistas na Amazonas, é isso? sim, todos os locais do mundo que nós vamos encontrar construções em pedra, megalíticas, coisas absurdas que não têm explicação. Como é que o ser humano primitivo construía, fazia cortes em pedra? São os locais onde os Murios estavam, né? Depois outros povos estavam presentes e se instalaram nessas regiões, sabendo que ali eram pontos especiais. Depois foram vistos pelas religiões como locais sagrados, né? Mas não é que eram sagrados em termos religiosos, era porque ali a incidência energética era muito maior. Por isso que os fenômenos, as anomalias dimensionais aconteciam de forma mais intensa, né? Por isso que esses grupos se instalavam nesses pontos. Tá. E esses artefatos que você conseguiu recolher em um dos túneis, que são coisas incríveis e de valor assim extraordinário, porque não só podem ser peças de metal, de ouro, que eu imagino que nessa época não havia como ser feito isso pela tecnologia que tinha na Terra, não tinha como. Sim, esses E- artefatos foram encontrados, né? Foi Hum. 1% que a gente encontrou só ali no Forte Príncipe da Beira. É. O que existe em Ratanabá, assim, é espetacular, tá? Em termos de não só de artefatos, mas tecnologias, livros em pedra, conhecimentos que estão registrados lá, muito bem guardados, né? E construções e muitas riquezas, né? A gente vai encontrar coisas absurdas lá, que vão mudar a história da humanidade. E essas tecnologias, esses artefatos, eram produzidos, sim, por um grupo de pessoas que tinham conhecimento muito mais avançado que a gente hoje. Os Murios tinham tecnologia para manipular a energia escalar. Eles tinham tecnologia mental, eles tinham habilidades diferenciadas. Conseguiam manipular a vibração sonora através do som. Conseguiam manipular o eletromagnetismo. Eles conseguiam manipular a luz através de tecnologia laser, luz condensada, né? E também usavam água, uma tecnologia especial usando a água para fazer cortes e movimentação de pedras. Então eles eram muito mais avançados. Além disso, eles tinham tecnologias aéreas, né? Eles voavam. Eles tinham aeronaves muito avançadas que percorriam toda a Terra. Inclusive, essa estrada que foi construída e essas bases, esses fortes estrelas, apontavam para Ratanabá. Apontavam as localizações, o trajeto, né? Vamos dizer, o GPS deles. A malha viária seguia por esses pontos, essas bases. E eram bases dos Murios também, para que eles pudessem se instalar. E essas estradas eram para os trabalhadores dos Murios, que não poderiam voar e ficavam caminhando sobre a terra. É bem interessante. Nós encontramos trecho do Peabiru aqui em São Paulo, em São Lourenço da Serra. Encontramos também os geoglifos. Na Amazônia, no Acre, Rondônia, tem muitos geoglifos, que são marcações no relevo, que são inexplicáveis, né? Que são essas marcações? Como se fossem círculos com as valetas na terra, quadrados. Isso tem muito lá no Acre e na Amazônia. Encontramos aqui em São Paulo um geoglifo, também eram base construção dos Murios, porque era sinalização para que eles soubessem os caminhos para se chegar em Ratanabá. Então, tudo que levava a Ratanabá. Tudo. Tudo levava. E esses artefatos de ouro ou peças que vocês recolheram, ainda está na posse de vocês ou não? A gente não conseguiu ter essa permissão por parte do IFAM, porque eles recolheram todos os artefatos, disseram que ia apresentar, porque isso é de direito, né? É dos brasileiros, seria da União,
para trazer até essa descoberta da cidade, e eles sumiram com os artefatos na época, né? Uhum. Apresentaram no site deles um monte de cerâmica quebrada, Que não tinha nada a ver com tinha o que nada a vocês ver, pegaram. nada a ver, e eles impediram a continuidade da nossa pesquisa na época. Hoje, parece que as coisas estão mais fáceis, está mais acessível, né, a expedição, e a gente vai conseguir continuar o trabalho. Mas a gente foi impedido pelos governos anteriores a continuar essa pesquisa na Amazônia, né? Esse setor que você falou é ligado ao exército? Não, não o Exército. Hum. O IFAM é um órgão nacional, né, ligado ao governo, e ele que dá autorização para as pesquisas arqueológicas e tudo mais, né? Então a gente tem que ter, vamos dizer, o apoio e a autorização. Mas nós podemos fazer pesquisas independentes também, se a gente tiver condições e recursos para isso, né? E nós temos. Então a gente não depende muito, né, da autorização. A gente já sabe onde está, nós sabemos a localização, ninguém sabe. E nós descobrimos onde está. E vai ser bombástico, né? Porque essa revelação, com o que nós vamos encontrar lá e provar cientificamente, porque isso não é uma especulação de uma ficção científica, né? Sim. Apesar de lembrar muito o filme do Indiana Jones, né? Aliás, fala-se muito sobre isso, né? Que foi baseado na Amazonas, Sim. no Indiana Jones Sim. e tal. Sim. Mas assim, nós vamos provar, nós vamos mostrar tudo com documentos, vamos ter o apoio também das Forças Armadas em um certo momento e vamos conseguir apresentar ao mundo. Agora, o que vai acontecer depois disso, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque o interesse dos estrangeiros no Brasil e na Amazônia é imenso. É por isso, eles sabem que ali existe algo e eles querem encontrar esse local. Então eles ficam inventando desculpa, não, que o Brasil não cuida da Amazônia, que tem desmatamento, que tem queimada, que o Brasil não tem responsabilidade sobre a floresta amazônica. Eles querem tomar a Amazônia de nós. Sim. E os brasileiros têm que tomar consciência disso. A Amazônia é nossa, as riquezas da Amazônia são dos brasileiros. Uhum. Não podem cair nas mãos dos estrangeiros. Eles colocaram diversas ONGs infiltradas lá, justamente para fingir que estavam ali fazendo um trabalho social, né, dentro de interesses positivos, mas não. Essas ONGs estão lá para explorar, para demarcar aquelas terras, para encontrarem Ratanabá, porque eles querem encontrar as tecnologias que estão lá. Eles querem saber qual era o conhecimento e as tecnologias, principalmente porque, descobrindo o que existe lá, os poderosos do mundo vão ter muito mais poder. E é isso que eles querem. Interessante. Eu vou pegando aqui, ó, para a gente comentar sobre as tábuas dos sumérios cuneiformes. O que é exatamente isso que vai entrar aqui no nosso tema e depois a gente volta a conversar na nossa linha do tempo aqui, que está muito bom o papo. Foi encontrado nas ruínas do Iraque, na antiga Mesopotâmia, recentemente isso, há 80, 60 anos atrás, foi encontrado essas placas de argila, essas tabletes de argila, numa escavação que aconteceu no Iraque, na Mesopotâmia, na antiga Suméria, né? E foram traduzidas essas placas. E lá, muitos pesquisadores, arqueólogos e tradutores da escrita cuneiforme, que é a linguagem que os sumérios utilizavam, né, para a escrita, codificada em símbolos, eles traduziram. Assim como é possível traduzir os hieroglifos egípcios, né, eles conseguiram traduzir a escrita cuneiforme, que é bem anterior ao Egito. E os sumérios deixaram essas placas de argila contando toda a história da presença de um grupo que esteve na Terra, conhecido como os Anunnakis, aqueles que vieram do céu para a Terra. E quem eram esses seres, né? E lá está descrito tudo nessas placas de argila. Toda a história, inclusive lá conta a criação do homem, a origem da Terra, né? A história do dilúvio, a história da humanidade, que está descrita em Gênesis na Bíblia, só que de uma forma muito mais profunda, muito mais cheia, né, de conteúdo, de informação nessas placas. E alguns tradutores, um deles conhecido como Zecharia Sitchin, ele escreveu alguns livros apresentando a tradução dessas placas. Existe muita especulação sobre isso, sobre a história dos Anunnaki, sobre a origem da humanidade, mas a gente sabe que 60% das informações lá contidas de fato são verdadeiras, aconteceu de fato. E isso é muito mais recente, né? Não tem muito a ver com os Murius. Os Murius foram milhões de anos atrás. Depois que os Anunnakis vieram, colonizaram a Terra, fizeram muita mineração, se instalaram nessas bases dos Murius, escravizaram o ser humano da Terra, modificaram geneticamente a raça humana para trabalhar para eles. Eles criaram uma raça escrava para eles aqui. E essa história está contida nessas placas de argila da Suméria, que foram encontradas no Iraque, né?
Interessante. Então, para a gente posicionar aqui, tem os Murios e depois, muito tempo depois, os Anunnaki, são outras fases da Terra, né? Não é Sim, uma... depois dos Murios, nós tivemos conhecimento da presença dos Murimaques, Hum, que era um grupo já que veio de outras regiões do universo para cá, e estavam presentes junto com os descendentes dos Murios. Depois os Anunnakis chegaram, depois surgiram os descendentes dos Murimaques, dos Murios, que eram os Lemurianos. A gente vai encontrar vestígios sobre o continente perdido de Mu, né? É a única evidência que a gente tem sobre o continente de Mu. Esse continente não era um continente, era uma região que, de certa forma, foi preservada, esse fragmento da história, só que era parte da região dos Murios. Não de Mu, e sim dos Murios, né? Lemúria, Múria, tem a ver com os Murios também. Atlântida já foi um outro grupo, uma outra raça que veio para a Terra, se instalou na região do Oceano Atlântico e depois foi embora também. Então os Murios foram embora, os Atlantes foram embora, deixaram seus descendentes aqui. Eu acho que a história de Atlântida é a mais conhecida. Todo É, mundo fala a civilização perdida, embaixo do sim, oceano, não sei o quê. Mas os Murios, então, é anterior à bem Atlântida anterior. até. É porque a Atlântida ela foi passada principalmente por Platão, né? É. Platão deixou escrito na Grécia evidências dessa antiga civilização Atlântida que existia no Oceano Atlântico e, de certa forma, foi submersa. Sim, partes de Atlântida ficaram submersas. Só que havia conexão de Atlântida com toda a região da Terra também. Inclusive levava para Ratanabá, né? Eram vários reinos, como eu falei. Então haviam reinos espalhados principalmente na Turquia, havia o reino das montanhas. E aqui no Brasil havia outros reinos também, e havia uns pontes conectando essas regiões. Ainda existem essas pontes, essas estradas. Estão submersas no Oceano Atlântico. Olha só, mas é bastante, é uma coisa muito incrível, né?